Saudamos a igreja na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém, queridos? Coisa boa. Hoje é momento de celebrar ao nosso Deus por grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Por isso que as Escrituras dizem, por isso que estamos alegres, porque as bênçãos do Senhor têm sido derramadas no meio do seu povo, no meio da sua igreja, amém? Convido você a ficar em pé nesse momento e venha com seu coração alegre celebrar conosco nesses dias, não só hoje, mas também amanhã, para louvarmos, bendizer e engrandecer o Deus Todo-Poderoso, porque a sua palavra diz, Salmos 28, versículo 7, diz: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Amém? Vamos louvar?
propósito de estarmos aqui nessa noite, porque cremos que o Senhor vai buscar a sua igreja. Amém? O Senhor vem buscar a sua igreja. Maranata, vem Senhor Jesus, é o tema de todo esse ano. E que o seu coração esteja alegre, esperando o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, coloque teu coração diante da presença do Todo-Poderoso e adore o Senhor. És adorado entre nós, tão desejado. Mas nada se comparará. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, és desejado, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá.
o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Glória a Deus. Poder se sentar. Deixa eu ver. Irmãos, boa noite a todos. E quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos reunidos aqui nessa noite e também amanhã para glorificar a Deus, agradecer ao Senhor pelo 24º aniversário da nossa igreja. E estamos muito felizes, né, por esse momento. E isso lembra muitas coisas que a história da igreja nos mostra, né? Desde o momento do seu pensamento embrionário, de vir para cá para evangelizar e visitar algumas casas, e daí começou esse trabalho tão belo, e nós só temos que agradecer a Deus. Então tem muitas razões para adorar a Deus, são muitas vitórias, são muitos casamentos realizados, né? São muitos filhos que nasceram e vão nascer mais ainda, né? Apresentar crianças, celebrar casamento, batismo, ganhar vidas para o Senhor, apresentar os novos membros da igreja. Então são coisas muito belas, além de toda a expansão do reino, né? Na plantação de igrejas. Quantas igrejas já foram fundadas através desse trabalho aqui, e nós só temos assim que agradecer a Deus, porque são tantas coisas, né? A história da igreja mostra tanta coisa que já aconteceu, e o sentimento que invade o nosso coração é um sentimento de gratidão a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito, né? Então, é o que disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja Deus por isso. Então, a gratidão a Deus por todo o trabalho que começou aqui através da visão da nossa igreja mãe, a primeira igreja batista ali no centro da nossa cidade, que hoje está como o pastor José Carlos da Costa Eiras, mas o trabalho aqui começou com a presença do pastor José de Lodimar Cavalcante, e a gente só tem que agradecer em memória, né? Claro, agradecer a vida dele, não é? Pela visão, pelo o apoio da igreja, por tudo que aconteceu, e também, em especial, ao irmão Euclides, que, usado por Deus, abraçou esse trabalho e começou a fazer as visitações aqui no bairro, logo no início de tudo, aqui do bairro dos Municípios, conhecido como Tibiri 2, que em Tupi-Guarani quer dizer lugares altos. Então, a Deus toda a honra e toda a glória ao pastor José de Lodimar Cavalcante, ao irmão Euclides, ao pastor Alanar, porque foi através da vida dele que eu cheguei por aqui, a convite dele. Agradecer a Deus, porque esse trabalho não ficou só nas visitações e no discipulado particulares, mas também ao irmão Lenilda, a irmã Ivani, que abriram as portas da sua casa para que esse trabalho começasse a acontecer, porque o número de discípulos, como diz Atos dos Apóstolos, começaram a crescer, e foi necessária a reunião na casa da irmã Ivani, que é membro fundadora, não é? Como o irmão Lenil também são membros fundadores da igreja. E depois foi crescendo, e aí havia a opção de ir a outras casas oferecendo, e aí o irmão Ivanilson ofereceu sua casa, a irmã Vera, que nós somos gratos a Deus também pela vida deles, porque cederam o espaço da sua casa, que era maior. A irmã Vera tinha um salão de beleza e aproveitava para que os irmãos pudessem se reunir, porque o número de discípulos crescia, o trabalho crescia, e nesse período a igreja já tinha comprado esse terreno aqui do lado e assim foi. Então nós só temos que agradecer, irmãos, a igreja em si, tá? Os irmãos
daqui e também outros irmãos de outras igrejas, de outras denominações, sempre trabalharam no processo cooperativo, né, nas ajudas, que a gente sabe, é uma feijoada, é um trabalho semelhante, e a gente só tem que agradecer esses irmãos. Agradecer a liderança da igreja, todas elas que, desde o início, trabalhou e trabalha até hoje. Então, a nossa gratidão, citar nomes seria uma irresponsabilidade, tá? Mas o nosso coração, se a gente for falar, nem culto acontece, porque a gente vai estar falando de muitas coisas maravilhosas que Deus fez e faz através da vida de cada um de vocês que estão aqui e de outros que já partiram para a eternidade, como a irmã Noêmia. Não é que ela foi uma das pessoas que, no primeiro dia que eu estive aqui, falou comigo, eu disse, eu estou à disposição da igreja, irmã Noêmia. E ela disse, eu era seminarista na época, ela disse, junto com a irmã Marluce, fique tranquilo, nem se preocupe, porque a igreja vai precisar muito de você. E eu louvo a Deus por isso, porque aquilo foi uma voz profética, e tempos depois, já quando eu vim para a inauguração da congregação, e tempos depois, fui convidado para assumir a liderança dessa congregação, que se tornou igreja em 1999. Um trabalho belíssimo, organizado e passado com sucesso, isso está na ata, passado com sucesso. O conhecimento eclesiástico e teológico que a igreja tinha naquele período. 60 irmãos, né, foram consultados naquela época e aprovados pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Então, irmãos, agradecer aos pastores, né, ao pastor Evandir, claro, ao pastor Lucélio, que foi pastor ordenado aqui pela essa igreja, pastor Eliano, pastor Paulo, pastor Eusébio, pastor Messias, pastor Eusébio, já falei, né? Pastor João, que hoje é pastor da igreja, da primeira igreja batista ali do José Américo. Então, pastor Bosco. Então, a Deus toda a honra e toda a glória, irmãos. Né? Porque no primeiro momento que eu preguei aqui na congregação convidado, eu me lembro daquela manhã de domingo que eu disse, usado por Deus, claro, que daqui sairia pastores e missionários, né? Hoje a gente tem a irmã Chile, que é uma missionária, está lá na Austrália, e glória a Deus por isso. Então o trabalho tem crescido, e a gente continua crescendo e avançando. Essa é a vontade de Deus, que nós façamos discípulos em seu nome. Então, irmãos, a Deus toda a honra, toda a glória. Eu quero agradecer também a nossa Convenção Batista Paraibana, a Convenção Batista Brasileira, a Ordem dos Pastores Batistas do Estado da Paraíba e também a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que tem sido assim um marco, né, na nossa vida e tem sido bênção também na vida dessa igreja, onde essa igreja por um bom tempo assumiu liderança no Estado. Então, a Deus toda a honra, toda a glória. Então, que o Senhor nos abençoe mais uma vez e que tudo isso nos inspire, nos alegre, nos dê força para que estejamos firmes, abundantes e constantes, trabalhando na obra de Deus, porque nunca será em vão, não é? Então, como pastor e como pastores e liderança e organizações, nós estamos muito felizes. Então, vamos ficar de pé, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 111, vai ser projetado aqui, não precisa abrir, todos vão fazer essa leitura. O Salmo 111. São 10 versículos, certamente teremos com tranquilidade. No 3. Darei graças ao Senhor de todo o coração. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhes as terras das nações.
As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. A última frase, vamos todos dizer: ele será louvado para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado, Deus, por esse momento tão belo na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e que tudo que aconteça aqui, Deus, seja para glorificar o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado. Receba, Deus, a nossa oração, a nossa gratidão, Deus, porque o Senhor nos ordena para que possamos planejar todas as coisas, mas certos de que o Senhor é quem vai executar tudo. Então, Deus, obrigado, porque as coisas foram planejadas com sucesso. E nós só temos que agradecer o Senhor pela iluminação, proteção, direção e sustentabilidade de todo esse trabalho. Deus, muito obrigado, ó Deus, e abençoa a Tua igreja. E que tudo que aconteça aqui, Deus, hoje, amanhã, Deus, seja para glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Podeis assentar. Convido você a ficar em pé nesse momento. E vamos agradecer ao nosso Deus por esse momento maravilhoso. Todos conhecem essa canção. Vamos fazer um grande coral para o Senhor nessa noite. Celebre ao Senhor Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Glória a Deus. Convido os diáconos escolhidos nessa noite para fazer o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Podem sentar. Irmã Carla, olha nesse momento. A igreja pode curvar sua cabeça. Vamos orar pelos dízimos e ofertas, amém? Maravilhoso eterno Deus, soberano Pai, Deus da eternidade, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que foi feito e por tudo que ainda irá ser realizado nesta noite. Abençoa, Senhor, os dízimos e ofertas que serão ofertados na tua casa. Continua abençoando, Senhor, aqueles que irão ofertar. E aqueles que têm em seu coração desejo, Senhor, mas não podem, abençoa-os para que possam realizar. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo que tem feito e por tudo que ainda hás de fazer nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você existiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos
Irmãos, esse culto é um culto também de ação de graça, pelo aniversário de casamento da nossa querida irmã Miriam, irmão Geraldo. Aniversário de casamento desse casal lindo, apaixonados. Fiquem de pé, por favor, irmã Miriam, irmão Geraldo. 46 anos de casados, irmão. Amém? Uma salva de palmas, né? Amo de coração, né? Irmã Miriam para mim, irmão Geraldo são pais para mim. Eu louvo a Deus, amo demais vocês. Queridos, nessa noite nós oramos e pedimos a Deus, pelo orador, para que Deus nos iluminasse. Graças a Deus, através do grupo de trabalho, orando, o Senhor nos direcionou para convidar o pastor Jamerson Lopes. Eu quero convidá-lo a vir aqui na frente. Pastor Jamerson Lopes é pastor da Igreja Batista para Cristo, no bairro Presidente Médici, em Campina Grande. É escritor, teólogo, professor do Instituto Teológico Superior de Missões, Seminário Teológico da Ação Evangélica, casado com Raíssa. Eu peço que ela fique de pé, por favor. Amém. E seus filhos, não é? Yasmin e o rei Davi. Fique de pé, Davi. Eu tenho orado para... Comecei a orar já para o cabelo de Davi vir para a minha cabeça, não é? Hein, Davi? Como é que nós vamos dizer a essa família linda, irmãos? Sejam bem-vindos. E hoje, pastor Jamerson é um dos principais pregadores e organizadores da Consciência Cristã ali na cidade de Campina Grande, onde toda a Paraíba, o Brasil, né, e o mundo hoje, esse trabalho da Consciência Cristã é um dos trabalhos evangélicos maiores da América Latina. Então a gente louva a Deus, né, pela vida não só do pastor Jamerson, mas de todos os líderes, né, desse trabalho, e que o Senhor continue abençoando e usando, né, essa família linda para abençoar por onde eles forem. Muito obrigado por estarem aqui. Para a gente é uma honra, viu, Raíssa? Pastor Jamerson, Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos impor as mãos sobre o servo de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do teu servo. Ó Espírito de Deus, nós já sabemos, Senhor, iluminou o teu filho, dando a ele a tua palavra, a iluminação da tua palavra, Deus. Que o Senhor use o teu servo, Senhor, como a tua boca nessa noite, mais uma vez, para abençoar o teu povo, a tua igreja, e nos iluminar, Senhor, e nos direcionar a cada dia. E que saiamos do teu santuário nessa noite, Deus, alegres e cheios do teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, através do teu servo, pois oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. É um prazer vir até aqui para servi-los com a palavra do Senhor. Estou muito feliz, acompanhado, como o pastor bem mencionou, da minha esposa, dos meus filhos, para participar desse tempo tão precioso. São 24 anos de organização da primeira Igreja Batista aqui de Tibiri, e nós estamos muito felizes com tudo aquilo que temos visto o Senhor Deus fazer na vida de cada um de vocês. O desejo do nosso coração é que o Senhor lhes abençoe cada vez mais, lhes enche de poder, de graça no Espírito Santo, para que vocês possam continuar servindo com alegria, abençoando não apenas a cidade de Santa Rita, e bem assim Bahia, João Pessoa, mas todo o nosso amado estado da Paraíba, o Nordeste, o Brasil e finalmente todo o mundo para a glória de Deus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E nós estaremos lendo, irmãos, do verso 13 ao verso 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. E hoje à noite, já que esse é o tema para todo o ano dessa igreja preciosa, Maranata, o retorno glorioso do Senhor Jesus, o arrebatamento, hoje à noite nós estaremos pensando a respeito desse retorno,
do retorno glorioso do Senhor Jesus enquanto a esperança da igreja. Portanto, esse é o tema, com a graça de Deus, para todos nós hoje à noite. O retorno glorioso de Jesus, a esperança da igreja, com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Amém, meus irmãos? Pois bem, nos diz a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que Deus possa provar a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos. Nós já recebemos uma palavra de oração do querido pastor. Então vamos pensar um pouco com base nesse texto precioso que nós acabamos de ler. O retorno glorioso de Jesus, a esperança da igreja. Pois bem, para nós compreendermos em toda a profundidade esse texto belíssimo que nós acabamos de ler, nós precisamos, a partir da produção desse documento, 1 aos Tessalonicenses, voltar pelo menos alguns meses no tempo. Vocês sabem que o recorte histórico em que o apóstolo Paulo esteve produzindo esse documento e bem assim visitando essa igreja, aconteceu por ocasião da segunda viagem missionária, que segundo os nossos doutrinadores teve lugar em algum momento entre os anos 50 e 52 depois de Cristo, da nossa era. O apóstolo Paulo tinha como ambição, sendo auxiliado a princípio por Silas e depois por Lucas e por Timóteo, evangelizar aquilo que seriam os antigos Balcãs europeus, que vai desde a cidade de Filipos, na Macedônia, até a última cidade evangelizada por ocasião da segunda viagem missionária, na província da Acaia, a cidade de Corinto. Conforme nós bem o sabemos, Tessalônica foi a segunda cidade a ser evangelizada. E a evangelização de Tessalônica, que era a capital da província romana da Macedônia, foi algo peculiar, visto que nesta cidade o apóstolo Paulo se demorou por pouquíssimo tempo. Segundo a leitura que nós realizamos em Atos capítulo 17, Paulo permaneceu em Tessalônica por apenas 3 semanas, 3 sábados, 21 dias. Mas em pouquíssimo tempo, em 21 dias, em 3 semanas, esse homem de Deus reuniu as condições necessárias para plantar a igreja, para, por meio dele, dos seus auxiliares, contribuir com a expansão do reino de Deus naquele lugar e com a manifestação da glória do Senhor. Uma igreja, de fato, foi plantada. E é muito interessante perceber isso. Há pouco, antes de nós iniciarmos esse culto precioso, eu conversava com um pastor e ele me fazia um breve resumo de como essa igreja foi plantada. E, irmãos, nós já estamos com 24 anos de caminhada. Agora imagine vocês, se vocês tivessem enviado aquela missionária que nós estivemos fazendo menção ao nome dela. Ela está na Austrália, é isso? Imagine vocês, houve toda uma preparação, uma oração, os irmãos estiveram aqui se reunindo, levantando as ofertas devidas, apostando, investindo na vida dessa irmã preciosa, até que finalmente ela foi enviada para a Austrália. E daí a pouco ela mandasse uma mensagem para vocês dizendo: meus irmãos queridos, para a glória de Deus, eu estou aqui há 3 semanas e a igreja está montada, está pronta. Eu já tenho aqui liberdade dada pelo Senhor para ir para um outro lugar. Irmãos, nós ficaríamos ressabiados, sim ou não? Nós somos apaixonados por Jesus, nós somos um povo cheio do poder do Espírito Santo, mas em 3 semanas, com tudo que nós sabemos acerca de barreira cultural, de oposição ao Evangelho e tudo mais que diuturnamente os nossos amados missionários enfrentam. Pois bem, Deus tem poder para plantar igrejas em 21 dias.
Nós aprendemos isso em Atos capítulo 17, nós aprendemos isso com a história do apóstolo Paulo. E nós não estamos falando de qualquer cidade. Tessalônica era gigantesca, sobretudo para as proporções da época. Ela havia sido fundada por um dos grandes generais de Alexandre o Grande, por Cassandro, que por sinal se casou com a irmã de Alexandre, que se chamava Tessalônica. Vocês acham que foi em homenagem a quem que ele fundou a cidade e a chamou por Tessalônica? Ora, por óbvio, ele queria agradar a esposa, deu à cidade o nome dela, e em pouco tempo Tessalônica se tornou a principal cidade do distrito da Macedônia, e pouco antes da vinda do Senhor Jesus, cerca de 1,5 século antes, ela era a capital da província, a cidade mais festejada, a cidade mais poderosa. Talvez tenha sido por causa disso que o apóstolo Paulo, dentro da sua dinâmica missionária, escolheu plantar a igreja justamente ali. Quem sabe, a partir de Tessalônica, o evangelho reunisse melhores condições de alcançar toda a província romana da Macedônia e bem assim toda aquela região que ficava mais ao norte da Europa, do Velho Mundo. Contudo, no final desses 21 dias, conforme vocês bem o sabem, um grupo de judeus se reuniu para expulsar os missionários da sua terra. Eles foram até a casa de Jason, o homem que estava hospedando o apóstolo Paulo, e eles tinham como objetivo trancafiar o apóstolo Paulo com as suas cadeias e algemas e levá-lo até a praça pública para que ele fosse julgado e, quem sabe, provavelmente sentenciado. Paulo não se encontrava em casa, provavelmente por um livramento do Senhor, mas Jason se encontrava. E ele foi arrastado pelos nossos irmãos gregos até praça pública, e ele quase que perde a sua vida. Vocês conhecem muito bem a história. Imagine um pregador apaixonado dizendo: esses missionários que estão transtornando o mundo chegaram também à nossa cidade e estão a colocando de empolvorosa, de pernas para o ar. Pois bem, eles estavam reunindo condições para uma sentença, para uma pena capital, quem sabe. Jason, com alguma dificuldade, foi liberto, voltou para casa e disse assim: Paulo, meu filho, nós sabemos que você é um missionário intrépido, nós sabemos que você é um missionário muito corajoso, mas a cidade não reúne mais condições para contê-lo. Nós aconselhamos você, Paulo, a viajar com a sua caravana para uma próxima cidade. Nós já temos uma igreja plantada, nós temos algumas dúvidas, a perseguição se levanta, mas com a graça de Deus, nós continuaremos caminhando. Portanto, Atos capítulo 17, versículo 10, naquela mesma noite, os irmãos enviaram o apóstolo Paulo para Bereia. Agora nós temos uma igreja recém-plantada, atacada por opositores e que carecia de uma maior profundidade teológica. Portanto, meus amados irmãos, no momento em que aqueles queridos tessalônicos começaram a caminhar com as próprias pernas, no momento em que a oposição continuou batendo a porta e que eles precisavam de uma maior profundidade teológica, os problemas começaram a acontecer. Porque em 21 dias, as principais doutrinas cardeais que precisam ser repassadas para que a igreja consiga caminhar com as próprias pernas, até podem ser ensinadas, mas elas não são aperfeiçoadas. Há irmãos preciosos que já caminham em arraiais genuinamente evangélicos, assim como esse aqui, e que talvez, irmãos, ainda não consigam concatenar com as próprias ideias a maioria das doutrinas que são fundamentais para nós, porque de fato, teologicamente falando, irmãos, é uma coisa preciosa. A teologia é belíssima, mas ela também é algo que requer alguma renúncia, alguma profundidade, e nós precisamos estudar. Esse é o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, não é isso? Que o teu progresso a todos seja manifesto. Portanto, aqueles irmãos precisavam de profundidade em uma época em que os seminários primitivos não haviam sido fundados. Em uma época em que professores eram profundamente escassos. E que o que mais havia era oposição e perseguição. Então o apóstolo Paulo recebeu a informação de que aqueles irmãos estavam de fato enfrentando uma grande dificuldade. Sobretudo em uma doutrina em especial. A doutrina do arrebatamento, que é a nossa esperança. Os irmãos estavam perdendo pessoas preciosas.
Alguns deles estavam morrendo, seja pela perseguição, seja por causas naturais, sejam por enfermidades, enfim. A todo tempo, pessoas preciosas que nós estamos amando, convivendo, infelizmente, e isso parte o nosso coração, estão retornando para a glória, irmãos. Se nós não soubermos algo que possa nos dar esperança quando esses irmãos preciosos partem, nós seremos como quaisquer outras pessoas que caminham sobre as ruas de Santa Rita, Bahia, João Pessoa, Campina Grande, e bem assim por todas as demais cidades do mundo, que não possuem esperança, que não sabem de onde saíram, onde estão e para onde vão. Porque nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque habita em nós uma paz que excede todo entendimento. E como nós podemos exemplificar essa paz? Nós reunimos uma paz, irmãos, que é produto da certeza inafastável de que nós sabemos de onde nós saímos, onde nós estamos, e para a glória de Deus, nós sabemos exatamente para onde nós vamos. Mas os irmãos de Tessalônica não possuíam essa certeza, eles tinham dúvidas acerca dos irmãos que estavam morrendo. O que acontece com o homem após a morte? O que acontece com a sua alma eterna? O que acontece com o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo? Eles nutriam dúvidas quanto a isso. Então aprove ao apóstolo Paulo enviar Timóteo até Tessalônica. E, irmãos, o envio de Timóteo para Tessalônica, para quem é apaixonado por missões, é qualquer coisa preciosa demais. Os irmãos são apaixonados pela obra missionária, sim ou não? Estudem a vida do Timóteo. Ele havia sido acabado de convocar pelo apóstolo Paulo. Ele tinha, segundo os doutrinadores, nesse momento da segunda viagem, algo entre 16 e 17 anos de idade. Em sua primeira viagem internacional, ele tinha ouvido falar a respeito do Senhor Jesus 2 anos antes, na primeira viagem missionária, quando Paulo foi apedrejado, lançado como que morto fora dos muros da cidade. Mas depois ele olha para o mesmo apóstolo, dentro de uma poça enorme do seu próprio sangue, cuspindo os cacos dos dentes que haviam lhe sobrado na boca, olhando para as pessoas de Listra e perguntando: para que lado fica a cidade? E ele volta para lá e prega o evangelho para os seus algozes, para os seus pretensos assassinos. E aquela imagem ficou impregnada em Timóteo. E por 2 anos ele esteve pregando o evangelho em Listra e em Icônio, de modo que, por ocasião da segunda viagem missionária, Paulo o convida para ser missionário também. Se coloquem no lugar da mãe do Timóteo. Puxa vida, na idade de fazer o Enem, de fazer um curso de inglês, se fosse na minha época, na época de alguns irmãos aqui, na idade de fazer o curso de datilografia, será que você fez um curso de datilografia, meu irmão? Tem esse diploma em casa? Amém. Pois bem, alguns irmãos sorriram muito, viu? Acho que você tem, meu irmão. Depois vocês falam para os filhos de vocês o que significa isso. Agora nós temos um garoto, longe do papai e da mamãe, a um oceano de distância, na verdade, ouvindo o seu mentor dizendo assim: olha só, Timóteo, você é só um adolescente que está dando seus primeiros passos na fé, mas nós temos uma igreja plantada em uma das principais capitais do império, onde irmãos preciosos estão com dúvidas prementes, e alguns inclusive estão naufragando na fé. Outros, infelizmente, já perderam até a vida. Lucas está em Filipos, Silas vai permanecer em Bereia, eu vou para Atenas, e eu quero você em Tessalônica. Já imaginou? Nós, pastores, passamos, grosso modo, 4 anos no seminário de teologia. E quando nós recebemos a oportunidade de capitanear, para a glória de Deus, uma comunidade como essa, os joelhos batem um no outro, né? Que responsabilidade, irmãos. Só mesmo um pastor, levantado por Deus, para implementar na terra os valores do seu reino, sabe o que significa a responsabilidade por uma alma eterna, que não foi comprada pelo sangue dele. Agora imagine a responsabilidade assim, sendo colocada sobre os ombros de um garoto de 16 ou 17 anos. Você iria? Será que eu iria? Timóteo foi. Vou estudar a história dele. Se eu tivesse que definir Timóteo em uma única palavra, sabe qual seria? Timóteo era fiel. Timóteo era alguém com quem Deus podia contar. Enfermidades estomacais, eu quero acreditar que aquele garoto era pele e osso.
Dificuldade para falar em público. A todo momento Paulo dizia que ele não deveria menosprezar a sua juventude. Você não sabe o que é falar em público, meu irmão? Por isso que eu fico por trás do microfone e do púlpito. Porque eu sou muito tímido, irmãos. Acho que Timóteo era como eu. Mas Timóteo era alguém com quem Deus podia contar. Eu espero que, para a glória de Deus, hoje à noite, você também seja alguém com quem Deus possa contar. Timóteo vai até Tessalônica, ele entende o que está acontecendo naquela comunidade e depois retorna para se encontrar com Paulo, que a essa altura já estava em Corinto. E Timóteo conta a respeito da situação da igreja e quais os problemas mais urgentes. Provavelmente foi com base nas informações que Timóteo trouxe que Paulo se propôs a escrever a carta que nós estamos estudando. 1 aos Tessalonicenses é o segundo documento de todo o cânon do Novo Testamento. Há alguma discussão quanto a isso, mas a corrente mais forte, que por sinal é a corrente que eu adoto, por óbvio, diz que o primeiro documento do Novo Testamento foi a Epístola de Paulo aos Gálatas, final da primeira viagem missionária, e, consequentemente, o segundo documento que Paulo escreveu, segundo documento do nosso cânon do Novo Testamento, inclusive, foi primeiro aos Tessalonicenses. E a doutrina que Paulo esteve trabalhando foi a doutrina que os irmãos escolheram, ou melhor, a doutrina que Deus propôs ao coração de vocês para todo esse ano. E que doutrina é essa? A verdade inafastável de que o nosso rei está voltando. Nós não sabemos quando isso acontecerá, mas nós sabemos como acontecerá. E por que nós o sabemos? Porque o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, sendo inspirado pelo Espírito Santo, nos ensinou. Portanto, irmãos, vamos ler mais uma vez os versos 13 e 14 e vamos tentar compreender a verdade histórica da ressurreição de Cristo como a nossa esperança. Paulo diz no verso 13: não queremos, porém, meus irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos sim ou não? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Como uma das dúvidas principais que aqueles irmãos possuíam acerca da doutrina do retorno glorioso de Jesus, ou doutrina da segunda vinda, ou do arrebatamento, Paulo trata justamente dessa doutrina com uma riqueza bela de detalhes para que todas essas dúvidas fossem finalmente sanadas. É por isso que ele diz: não queremos, porém, meus irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Seria como que se, em outras palavras, Paulo estivesse dizendo: não é bom que vocês tenham dúvidas acerca de doutrinas relacionadas com o retorno de Jesus, visto que essas doutrinas, essa em especial, servem como um verdadeiro consolo para as nossas almas eternas. Dentre as doutrinas relacionadas à segunda vinda, a principal questão que incomodava os nossos queridos irmãos de Tessalônica era o que aconteceria com aqueles que haviam morrido antes do retorno do Senhor Jesus. O que na teologia nós chamamos de estado intermediário. Se eu, meus irmãos, que compreendi a mensagem da cruz ensanguentada, que fui regenerado pelo doce Espírito Santo, que fui levado até o sangue derramado na cruz, onde todos os meus pecados foram perdoados, se eu morrer hoje, se os meus olhos não tiverem uma nova oportunidade de contemplar o crepúsculo amanhã, o que acontecerá com a minha alma eterna? Ora, para compreender o que acontecerá com a minha alma, se os meus olhos não se abrirem amanhã, e quando eu dou esse exemplo, irmãos, não fiquem chateados, porque se a minha missão acabar aqui hoje, quando eu abrir os meus olhos mais uma vez, eu estarei na presença do meu rei, onde há alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Eu quero acreditar que eu ainda vou caminhar alguns quilômetros com a minha amada Raíssa e os meus filhos Yasmin e Davi, mas se o meu Redentor me levar hoje, irmãos, para mim será infinitamente melhor. Eu não tenho dúvidas.
E lá, com muita alegria, eu estarei esperando a minha família amada e bem assim a todos vocês que já foram levados pelo Espírito Santo até o Calvário, até a cruz e que são novas criaturas. Todos nós estaremos lá. Mas quando isso acontecerá? Acontecerá quando a nossa missão chegar ao fim e nós morrermos. Ou acontecerá quando Jesus retornar, no momento em que o último cristão que foi comprado por ele na cruz do Calvário, foi alcançado pelo Evangelho e se rendeu ao seu senhorio. Pois bem, vamos pensar na primeira hipótese, que é o texto que Paulo trata. O que significa morrer? Ora, morrer aqui significa a separação da alma e do corpo. O corpo, naturalmente, conforme o nosso irmão Adão ouviu pela primeira vez, voltará ao pó, porque ele é feito do pó, e ao pó voltará, mas a alma, no momento em que o cristão, que o eleito morre, volta à presença de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. E a Bíblia ensina categoricamente o fato da existência contínua, pessoal e individual da alma depois da morte e da dissolução do corpo. Eu particularmente gosto muito de símbolos de fé. Leio bastante, por exemplo, a Confissão de Vocês, de 1689, a Confissão da Confissão, não é, Andrews? Mas eu também gosto muito do símbolo da igreja presbiteriana, em Westminster. E em Westminster, nós temos assim, o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção, mas a alma deles, que nem morre, nem dorme, quando o crente morre, quando o eleito morre, a alma dele não fica dormindo. Há uma interpretação equivocada chamada sono da alma, que diz que a alma do crente, após a morte, entra no estado de torpor, de entorpecimento, numa espécie de sono. Absolutamente está errado, irmãos. A alma do cristão não morre nem dorme. Pelo contrário, ela volta imediatamente para Deus que a deu. A alma do justo, portanto, é aperfeiçoada em santidade e recebida no mais altos céus, onde vê a face de Deus em luz e glória e espera até a redenção que acontecerá no último dia. É sensacional, sim ou não? Mas é claro que é. Para além disso, nós temos as conhecidíssimas palavras do Senhor Jesus para aquele ladrão moribundo que sangrava na cruz que estava ao lado dele e que nós conhecemos tão bem, não é? Lucas capítulo 23, versos 42 e 43. Aquele rapaz olha para Jesus e diz: Mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era esse tipo de informação que Paulo queria colocar na mente e no coração da igreja de Tessalônica. De modo que eles, versículo 13, a porção final, não se entristecessem como os demais que não possuem esperança. Nós somos o povo mais feliz de toda a terra porque nós somos um povo que tem esperança. Nós somos um povo que tem esperança, meus amados irmãos. Uma esperança inafastável de que aquele que nos fez a promessa é fiel. Os tessalonicenses estavam sendo profundamente afetados pela cultura grega da sua época. Eles não possuíam a convicção devida quanto ao que aconteceria com os santos após a morte. Por causa disso, eles andavam entristecidos, assim como aqueles que ainda não conheciam a Jesus e que por causa disso não tinham esperança. Eles, portanto, precisavam ter em suas mentes e em seus corações o fato de que, se Cristo ressuscitou, e Ele ressuscitou, irmãos, Ele ressuscitou, essa é a grande verdade, é o nosso amado testemunho apostólico. O fato de Cristo ter ressuscitado e bem assim garantir junto com Ele a nossa própria ressurreição é o que nos torna um povo que possui esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado,
seria vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Mas a verdade é que ele ressuscitou. O apóstolo Paulo trabalha essa questão. Ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 15, palavras do apóstolo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se é correto afirmar isso, como nós estamos fazendo hoje à noite, como, pois, alguns falsos pregadores afirmam que não há ressurreição? Ora, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. E nós somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque asseveramos contra a palavra de Deus que Cristo ressuscitou. Porque se os mortos não ressuscitam, é porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e nós ainda permanecemos condenados. Portanto, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se nós pararmos de ler aqui, todos nós, apesar desse culto preciosíssimo que antecedeu a pregação, voltaremos para casa tristes. Porque não haverá esperança em um amanhã, porque não haverá esperança em um porvir, porque não importa se nós vamos adoecer ou ser curados, não importa se vamos voltar ao mar. E vocês que são da capital, sim, vocês têm uma visão diferente do mar. Nós que somos do interior, o mar é o mar. Sabe? Se Cristo não ressuscitou, irmãos, onde residirá a beleza daquelas ondas que quebram? Daquele sol maravilhoso que nasce e que inevitavelmente se põe. E a inspiração do poeta, a beleza da flor que desabrocha, o refinamento dos pássaros que cantam. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, irmãos, é vã toda a esperança. E não há beleza mais na pregação. Esse livro, puro conto de fadas, e tudo pelo que nós tanto lutamos e amamos, não passará para nós de um castelo de cartas. E mais, aqueles que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram acreditando nessas palavras, nesse livro, pereceram. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, de que me adiantou ter lutado contra feras em Éfeso? Ter colocado a minha vida tantas vezes em risco? Vamos comer, vamos beber, porque a única realidade que temos é essa que nos cerca. Mas prestem atenção, meus amados irmãos. Ele ressuscitou. Naquele domingo glorioso, 3 dias após a sua rude crucificação, pelo poder maravilhoso do Deus que nos guia a todos, a pedra do sepulcro foi removida e Ele levantou, irmãos. Ele levantou em triunfo, Ele levantou como grande cosmocrator, como grande dominador de todo o universo. Ele recebeu um corpo de glória que um dia todos nós também o teremos, e na crosta dele estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E agora Ele está entronizado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia Ele haverá de vir para julgar vivos e mortos em sua manifestação e em seu reino. Ele ressuscitou, e por causa disso nós somos um povo que tem esperança. Ele ressuscitou, irmãos. E se Ele ressuscitou, é verdade dizer que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Agora nós continuamos a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, onde se diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos nós morreremos, Paulo quer dizer, mas transformados seremos todos, num momento que glorioso será, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É essa doutrina extraordinária que Paulo está ensinando à igreja de Tessalônica. Ele diz no verso 14, que nós lemos há pouco:
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Percebam, irmãos, nós estamos diante de um silogismo que precisa ser respondido de maneira afirmativa. No verso 14, Paulo está nos propondo da seguinte maneira: Cristo ressuscitou, sim ou não? Se é verdade que Ele ressuscitou, precisa ser verdade que em seu retorno glorioso, aqueles que confiaram nele também ressuscitarão. E essa verdade deve habitar em nosso coração. Jesus ressuscitou, e um dia Ele voltará. E quando Ele voltar, aqueles que morreram confiando nele, ressuscitarão. E isso nos traz esperança, irmãos, porque um dia, muito em breve, nós veremos o vovô e a vovó, o papai e a mamãe. Estaremos todos reunidos, irmãos, e esse encontro nunca mais terá fim. E nós olharemos nos olhos da nossa arqui-inimiga e diremos, você também o dirá, abraçado com todas as pessoas que você mais amou sob a face desse torrão chamado planeta Terra. Você dirá: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu galardão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? De Cristo Jesus. Nós teremos a vitória, é assim que está escrito. Nós poderemos ter a vitória. Se algo acontecer, nós teremos a vitória. Não, graças a Deus que nos dá. Nós já a temos. Nós já estamos em triunfo. Nós já estamos de cabeça erguida. Já caminhamos de maneira altaneira até a Jerusalém celestial. Nós não temos inimigo à altura, porque na cruz do Calvário todo inimigo foi vencido, inclusive a morte, e ela terá que trazer de volta os seus mortos quando Cristo ordenar. E isso, irmãos, nos traz esperança. Portanto, Paulo reitera, perceba, nós não podemos ter dúvidas quanto a isso. Olhe para o verso 15, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele está nos declarando uma verdade libertadora. Ora, verso 15, a porção inicial, Paulo diz: ainda vos declaramos, vírgula, por uma mera opinião humana. É assim que está escrito. Paulo diz: irmãos, eu acho, essa é a minha opinião, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É assim que está escrito? Não, meus irmãos, não é. O pastor Hernandes Dias Lopes, de uma maneira brilhante, diz o seguinte: Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. É a palavra dele que não cai por terra. Então agora olhe para a construção do princípio do verso 15. Paulo diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, que os que morreram em Cristo estão seguros. Por quê? Eles serão os primeiros a receber o corpo de glória, com o qual viverão por toda a eternidade. Paulo diz isso por palavra do Senhor, uma palavra que não pode cair por terra, uma palavra que não pode se contradizer, uma palavra, meus irmãos, que é perfeita e eficaz, que produz os seus efeitos, que não conhece a derrota,
que não conhece o erro, que não conhece o engodo. A palavra do Senhor nos assevera categoricamente que aqueles que morreram confiando em Cristo Jesus ressuscitarão. Só depois nós, porção final do verso 15, os que porventura estivermos vivos por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus, é que teremos os nossos corpos transformados, mas de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. Quem morreu acreditando em Jesus, o Filho de Deus, ressuscitará, assim como ele, com um maravilhoso corpo de glória. Meus irmãos, como essa doutrina é preciosa. No momento em que Paulo ensinava isso à igreja de Tessalônica, tudo que eles conheciam era a excentricidade do panteão pagão dos gregos. Um Ares irado, um Hades que sentia prazer em açoitar os seus súditos eternamente no Sheol, no Hades. Mas agora nós temos um Deus que nos diz categoricamente que aqueles que por meio da fé se apropriaram da mensagem da cruz e foram transformados por meio dela, estes, no exato momento em que morrerem, estarão no seio de Abraão, gozando de toda a benesse celestial, esperando pelo dia glorioso em que o Rei dos Reis retornará. E a palavra nos ensina categoricamente que estes que morreram em Cristo retornarão com Ele, se reunirão com seus corpos físicos, receberão um corpo de glória, e junto com aqueles que vivos serão transformados, também em corpo de glória, subirão até os ares e se encontrarão com o Senhor. Como será glorioso! Ah, irmãos, eu gostaria muitíssimo de estar vivo por ocasião do retorno de Jesus. Você não? Como será maravilhoso, Andrews, em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, irmãos. A minha imaginação é qualquer coisa peculiar. Vocês já assistiram algum filme da Marvel com o Homem de Ferro no momento em que ele está recebendo a armadura? E ele fica assim olhando para aquelas peças se encaixando? Irmãos, não é que vai ser assim. Mas eu fico imaginando que no momento em que Jesus der a ordem, e isso que é corruptível estivesse revestindo de incorruptibilidade, que isso que é corrupto finalmente estivesse sendo aperfeiçoado, será que nós vamos conseguir olhar para as nossas mãos e para os nossos pés, saboreando os efeitos maravilhosos do poder do sangue, do poder da cruz? Ah, que dia glorioso será! Que dia espetacular será! E você vai passar por isso, amém? Por que é que você tem essa certeza inafastável? Olhe para o versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, quem dará a ordem, irmãos? O Senhor o dará. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, que obedecerá a ordem do Senhor. E finalmente tocará a trombeta de Deus. E quando essa trombeta soar, Ele descerá dos céus. E quando isso acontecer, em primeiro lugar, os mortos em Cristo não ressuscitarão, é assim? Os mortos em Cristo ressuscitarão? Ah, como é bonito, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em segundo lugar, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Meu Deus, como será glorioso! É difícil colocar em palavras. Você pode frequentar seminário de teologia, ler compêndios teológicos, orar e jejuar, e clamar com toda a força do seu coração para tentar propor para uma comunidade bela como a de vocês toda a sublimidade desse plano redentivo que nos foi dado graciosamente. E sabe quantas vezes o mais elaborado de todos os pregadores conseguirá propor em palavras o que Deus fez por nós? Nunca! Em absoluto! Porque essa mensagem que nós chamamos de evangelho é a mais sublime e gloriosa e bela mensagem que quaisquer ouvidos humanos um dia terão o prazer de ouvir.
Na verdade, é por isso, irmãos, que eu sou um ministro do Evangelho. Porque na minha maneira de ver, e eu creio que vocês concordam comigo, não há nenhuma mensagem mais bela que essa. Sim ou não? Meu Deus! Eu queria ter 1000 outras vidas, meus irmãos queridos, para em cada uma delas ser um ministro do Evangelho. Pregar as insondáveis riquezas de Cristo, onde quer que Ele possa me enviar por meio da sua graça. E eu sei que você se orgulha daquilo que você tem em Cristo também. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Em terceiro lugar, verso 17, a porção final. E assim, o verso 17 devia ser escrito com letras douradas, irmãos. E colocado assim na sala de estar da nossa casa. Para nos momentos de dificuldade você olhar para ele. Para se lembrar que você é um peregrino. Para não esquecer que você é um forasteiro aqui. Você não pertence a esse plano, você está em missão, meu irmão. E quando essa missão que te foi confiada se exaurir, chegar ao fim, você finalmente voltará para a sua casa. Porção final do verso 17. E assim estaremos para todo sempre com o Senhor. Contudo, irmãos, infelizmente, o dia e a hora em que isso acontecerá, nós não sabemos. Contudo, nos conforta saber que quando finalmente esse dia chegar, tudo terá valido a pena. Ah, não tenha dúvida disso, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Visto que, até agora eu estive explicando o estado intermediário para você. Aquilo que acontece com o eleito, com o crente, no momento em que ele morre. No momento em que ele morre, ele vai imediatamente para aquilo que Jesus, na parábola do rico e do Lázaro, chamou de seu de Abraão. E ele vai gozar de toda a benesse que um dia ele terá na glória, pelos séculos dos séculos. Mas no momento em que Jesus retornar e a alma desse eleito se unir ao seu corpo, e agora em corpo de glória, finalmente entrar para a eternidade, naquilo que nós chamamos de estado eterno, naquilo que nós chamamos de bodas do Cordeiro, naquilo que nós chamamos de Jerusalém celestial. Ah, irmãos, quando isso acontecer, você verá novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existirá. Então você verá a cidade santa, a nova Jerusalém, que descerá do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então você ouvirá uma grande voz que virá do trono e que dirá: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo habitará com todos nós. Nós seremos o povo de Deus e Deus estará conosco. E agora vem o verso 4 de Apocalipse capítulo 21, que deveria ser escrito com letras douradas também. Se um dia você comprar uma Bíblia e algum verso vir douradinho, aí você vai falar assim: o pastor Jamerson conseguiu um emprego na Sociedade Bíblica. Eu vou mudar a cor da fonte, irmãos. Versículo 4 de Apocalipse capítulo 21. E ele lhes enxugará dos olhos. E a morte já não existirá. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas essas coisas, o quê? E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas. Ele é muito poderoso, sim ou não? Ah, irmãos, Ele é o seu Deus. Você não tem ideia do que Ele pode fazer. Na verdade, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração de quem quer que seja aquilo que este Deus pode fazer por aqueles que nele. E ele diz assim, para que você não tenha dúvida:
Escreve estas coisas, porque as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da água da vida, e ao vencedor eu concederei que ele herde todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! Quem é esse povo? Nós somos esse povo. Você, meu irmão, você, minha irmã, faz parte desse povo, se você se apropriou por meio da fé da mensagem da cruz. Portanto, essa mensagem precisa nos trazer consolo, essa mensagem precisa nos trazer conforto, essa mensagem precisa ser o nosso alento nos dias da nossa peregrinação sobre a face da terra. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, se você estiver com dificuldade para caminhar, meu irmão, se você estiver perdendo as forças, olhe para o versículo 18, Deus haverá de levantar alguém para te auxiliar, e essa pessoa preciosa dirá a você: Ele está às portas, o nosso rei está voltando, nós estamos hoje mais perto desse dia do que ontem, vamos caminhar um pouco mais? Vamos resistir um pouco mais. Por quê? Porque dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, e não, todavia o justo deve viver por meio de quê? Mas se ele retroceder, nele não terá prazer a minha alma. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Prestem atenção, meus irmãos. Prestem atenção. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você não haverá de retroceder, meu irmão, porque você é da fé. Você é daqueles que persevera. Você é daqueles que vai conseguir chegar até o fim. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, se porventura você veio até essa festa preciosa de 24 anos de organização, cansado, eu quero dizer algo a você. Junta com um irmão precioso, esse aí que está sentado do teu lado, e caminha um pouco mais, e resiste um pouco mais, porque vai valer a pena no final. O seu esforço e o seu sacrifício serão recompensados. Não tenha dúvidas disso. E se porventura há alguém hoje à noite que entrou aqui e que ainda não tem firme no seu coração essa certeza inabalável de que quando Jesus retornará, você estará do lado direito dele, como aqueles irmãos que estavam todos vestidos de branco aqui, eu quero dizer algo para você. Não há salvação em nenhum outro nome. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que você seja salvo. Só há salvação no nome bendito e glorioso do Senhor Jesus. Portanto, reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ore nesse momento para que o Espírito Santo de Deus leve você até o sangue derramado na cruz, para que esse doce Espírito Santo banhe você naquele sangue, purificando de todo o pecado o seu corpo e fazendo com que, uma vez afastado da ira de Deus e pago o preço devido por sua restauração e regeneração, você possa finalmente ser chamado filho de Deus, família de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E quando isso acontecer, meu irmão precioso, você entenderá o que significa gozar de uma paz que excede todo o entendimento. Vamos encerrar, meus irmãos, com 3 aplicações. A primeira delas: a Bíblia é clara ao afirmar que aqueles que morreram em Cristo
uma vez aperfeiçoados em santidade, foram levados imediatamente à presença de Deus, onde nesse momento gozam de alegrias indizíveis e delícias perpetuamente. Estes mesmos estão esperando o grande dia do retorno glorioso do Senhor Jesus, onde finalmente todos os eleitos, todos os crentes, os que morreram em Cristo e aqueles que porventura estiverem vivos por ocasião do retorno do Senhor Jesus, todos eles reunidos estarão para sempre na presença do Senhor, onde o nosso Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima e onde a alegria nunca mais terá fim. Isso deve consolar o nosso coração, irmãos. Mas em segundo lugar, hoje, agora, nós estamos mais perto do dia do retorno do Senhor Jesus do que nós estávamos ontem. A cada segundo que passa, a consumação deste século que nós estamos vivendo se aproxima. Portanto, meu irmão, um conselho precioso para você. Trabalhe enquanto é dia. Entenda para o que foi que você nasceu e gaste os melhores anos da sua vida nisso, porque a vida passa depressa demais e nós voamos. Muito em breve, daqui a pouco, meus irmãos amados, nós estaremos na presença do nosso Rei e teremos que mostrar as nossas mãos a Ele. Eu espero, meu irmão, que haja galardão precioso para você e que você tenha muito tesouro amontoado no céu, para a glória de Deus. E em terceiro lugar, se porventura houver alguém aqui que ainda não conseguiu enxergar toda a beleza que há em Cristo Jesus, se você, meu irmão, por meio da pregação do Evangelho, ainda não conseguiu ver a marca dos cravos nas mãos e nos pés dele, se por meio do Evangelho você ainda não conseguiu enxergar o lado dele que foi transfixado pela lança romana, se por meio do Evangelho você ainda não conseguiu enxergar a cabeça dele que foi depauperada pela coroa de espinhos, se você ainda não conseguiu enxergá-lo por meio da pregação do Evangelho, sangrando por você, gota a gota, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, se afogando em seus próprios fluidos corporais, se você, por meio da pregação do Evangelho, ainda não conseguiu enxergar aquela poça de sangue enorme que ficou aos pés da cruz, quando finalmente ele parou de sangrar, eu espero que hoje à noite, meu irmão, o Espírito Santo te leve até o Calvário, que você possa ter essa visão poderosíssima diante dos teus olhos, e que por meio da graça de Deus você finalmente possa dizer: isso foi por mim, para que você volte para casa uma nova criatura, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, amém? Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, pela maneira preciosíssima com que o Senhor esteve falando conosco ao longo de toda esta noite, de toda essa liturgia preciosa, que foi feita com tanto amor, ó Pai. Meu Deus amado, que a Tua palavra, por meio da ação maravilhosa do Espírito Santo, regenere aqueles que ainda não foram alcançados por Ti, ao tempo em que fortaleça, meu Deus, e console aqueles que já se renderam ao Teu senhorio e que estão Te servindo com toda a alegria do coração, meu Deus, para a maior glória do Teu nome. Que haja, se essa for a Tua vontade, salvação, mas também edificação e consolação, e que todos os meus amados irmãos preciosos, à luz de tudo aquilo que viram e ouviram hoje à noite, possam voltar para suas respectivas residências, cheios de poder no Espírito Santo e motivação para continuar fazendo a Tua obra com toda a alegria. E por fim, meu Deus, nós oramos agradecendo pelos 24 anos dessa igreja que é tão preciosa. Muito obrigado por todas as famílias que aqui foram alcançadas, pelas vidas transformadas, pelos pastores levantados, pelos missionários enviados e por tudo mais que no poder do Espírito Santo o Senhor ainda haverá de fazer nesse lugar, até que finalmente o Senhor retorne para buscar o Teu povo. Muito obrigado, ó Deus, porque nós vemos a Tua graça
em cada centímetro desse lugar e em cada pessoa que te serve aqui. E nós louvamos o teu nome por isso. Muito obrigado, meu Deus. E que toda honra, toda glória e todo louvor sejam apenas para ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Quantos foram abençoados nessa noite? Amém. Pastor Jamerson passava a noite todinha aqui, dias, semanas inteiras lhe ouvindo pregar. Coisa linda, né? Uma das coisas mais belas que Deus criou depois da família e da sua igreja é a arte da pregação. É uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida. Então, que o Senhor nos abençoe, que Deus continue levantando homens e mulheres, né, no poder da pregação, ensinando. Como é gostoso ouvir a palavra de Deus, como ela alimenta, como ela nos inspira e nos traz esperança. Glória a Deus por isso. Irmãos, amanhã de 7h30 nós teremos o nosso café da manhã. Então toda a igreja está convidada, membros e congregados estão convidados para o café da manhã, 7h30, impreterivelmente, cheguem cedo. E depois do café da manhã nós vamos nos reunir aqui, nós teremos um culto, uma adoração, a ministração da palavra, e depois nós teremos a nossa foto oficial, como tiramos todos os anos aqui na frente da igreja. Então todos com a camisa do aniversário, para que isso fique na história, que marque a nossa vida e também daqueles que certamente olharão e aprenderão muito com a história de cada um de nós, de cada uma das nossas vidas aqui nesse lugar. Que Deus nos abençoe. Amém? E amanhã às 18h da noite, o culto de encerramento do 24º aniversário. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. E oremos ao nosso Senhor. Deus do céu e da terra, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Que o Senhor receba a nossa adoração e possa nos abençoar, Deus. Como é bom estar na tua casa de oração. Como é bom. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, e que essa palavra fique em nosso coração. E que sirvamos ao Senhor. E aqueles que ainda não tomaram essa decisão de seguir a Cristo, ó Deus, que essa tua palavra poderosa possa penetrar, Senhor, a divisão da alma e do espírito. E que essas pessoas possam abrir suas bocas, porque a palavra está na sua língua. E eles possam dizer, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Deus, muito obrigado. Leva-nos em paz, cheguemos com segurança à nossa casa e ao chegarmos, Senhor, de frente ao nosso lar, possamos ser gratos a Deus, porque esse é o lugar onde nós vamos deitar nossa cabeça e repousar por o Senhor. E nos acorda nessa bela manhã de domingo, Deus, porque o teu poder é quem nos sustenta. Muito obrigado, Deus, por tudo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a tua igreja, não só aqui, mas espalhada por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Pegue sua mãozinha, estenda para o seu irmão. Você tem uma mãozinha linda, estenda a sua mão assim, ó. Estenda a sua mão, não saia, por favor, sem apertar a mão do seu irmão. Deus lhe deu uma mão linda. Abençoe seu irmão, aperte a mão dele. Vão em paz, durmam bem.